Muito bem, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos hoje resolver duas provas de nível superior, uma da banca Consulpan Consultoria e uma do Instituto Consulpan. Vamos lá? Vamos começar então com a banca Consulpan Consultoria, aquela que vai fazer a nossa prova aqui do município de Moju, aqui no nosso querido estado do Pará. Vamos então começar com a leitura do texto e depois vamos resolver as questões. Vamos lá. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões. Olha só que coisa mais linda. Responda as questões. Aqui é realmente a regência verbal acontecendo. A pergunta correta a se fazer depois do verbo responder é responder a quê? Responder a quê? Tem uma pergunta com a. O a da pergunta é sempre chamado de preposição. E esse as que a gente está vendo é artigo da palavra questões, porque a palavra questões é um substantivo feminino. A união da preposição a que sai da pergunta e o artigo com o artigo as que é da resposta faz a crase. Isso aqui é regência verbal. De onde sai a pergunta é chamado de termo regente. Responda a que. O verbo responder, então, é o termo regente. E a resposta às questões é o termo regido. Então, para que haja crase, você tem que ter o termo regente que faça a pergunta com a, que exija uma pergunta com a. Essa pergunta pode ser a que, a quem ou aonde. E no termo regido, na resposta, tem que ter um outro a, pode ser a ou as, que seja artigo da próxima palavra. Então, a próxima palavra, obrigatoriamente, tem que ser um substantivo feminino. Eu quero sempre lembrar isso a você, porque um dia vai perguntar o motivo dessa crase e você tem que saber que foi, sim, a fusão, a união da preposição a, exigida pelo termo regente, que é o verbo responder, responder a quê, e com o artigo as, que veio aí com o termo regido. Beleza? Esses nomes são nomes que a gente não pode, né, deixar passar, porque um dia vai cair na nossa prova. Vamos então para o nosso texto 1. Idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas. Um estudo apontou que pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a divulgar na internet notícias falsas, também chamadas de fake news. O artigo, assinado por Andrew Wyss, da Universidade Princeton, e Jonathan Nagler e Joshua Tucker, da Universidade de Nova York, ambas nos Estados Unidos, foi publicado pela revista científica Science Advance, na última quarta-feira, 9. Nele, os autores analisaram as publicações de um grupo de usuários do Facebook durante a campanha presidencial americana em 2016. A pesquisa concluiu que, de forma geral, o compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara. A ampla maioria dos usuários do Facebook no nosso banco de dados, 91,5%, não divulgou nenhum artigo de portais de notícias falsas em 2016, dizem os autores. Mas o estudo identificou que os usuários na faixa etária mais velha, acima dos 65 anos, compartilharam 7 vezes mais artigos de portais de notícias falsas do que o grupo etário mais jovem, 18 a 29 anos. Dentre os que divulgaram notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Republicano, 38 usuários, grupo político do presidente Donald Trump, do que do Partido Democrata, 17. Ao todo, 18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos eleitores democratas. Para definir quais sites eram difusores de fake news, os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma elaborada pelo jornalista Greg Silverman, do portal BuzzFeed. Muito bem. Vamos continuar a leitura do texto. Ainda bem que esse texto é de 2016, não é? Não é de 2022. Aliás, acho que é de 2018 esse texto. Influência de fake news em eleições.
A eleição de Trump, assim como a de Jair Bolsonaro, PSL no Brasil, foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas fake news, conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar receitas publicitárias. Alguns analistas afirmaram que esses conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o resultado eleitoral nos Estados Unidos em 2016. Os autores do artigo dizem, porém, que estudos indicam que esses argumentos são exagerados. A pesquisa afirma ainda que as pessoas que compartilhavam mais notícias eram, em geral, menos propensas a divulgar conteúdos falsos. Esses dados são consistentes com a hipótese de que pessoas que compartilham muitos links têm mais familiaridade com o que eles estão vendo e são mais aptas a distinguir notícias falsas de notícias reais, diz o estudo. Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Os pesquisadores dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político, conforme a população americana envelhece e a tecnologia muda com grande velocidade. Já sabemos onde foi que os brasileiros se espelharam para começar essa avalanche de fake news aí, desde a eleição de 2018, principalmente agora na eleição de 2022, mas parece que dessa vez não deu muito certo, não é mesmo? Vamos então para a nossa primeira questão. De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode asseverar que. Não se pode asseverar que. Então, só tem uma certa e é essa que a gente quer. Não. Então, tem uma errada e é essa que a gente quer. Não se pode asseverar, né? Que todas a gente pode confirmar que é verdade. Uma a gente não pode confirmar, então a gente está procurando a errada. Traduz o comando da questão, hein? Traduz o comando da questão. Para definir quais sites eram difusores de fake news, os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas. Não vamos voltar lá no texto, não. Isso está certo, com certeza. Essa afirmação é verdadeira, mas a gente quer aquela que está errada. A pesquisa concluiu que, de forma geral, o compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas foi uma atividade rara. Essa pesquisa concluiu isso. Isso foi lá em 2018, não é? Acho que os pesquisadores não procuraram as pessoas do Facebook do Brasil, não é? Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Democrata? Não. Acho que aqui está errado. Vamos voltar lá no texto. Era dos republicanos. Os republicanos eram o partido do Trump, né? O lado da extrema-direita. Assim como foi observado também no Brasil, a fake news é amplamente divulgado pelo lado da extrema-direita, não é? Isso aí está mais do que evidente, só cego que não enxerga, não é mesmo? Então, Partido Republicano. O Partido Republicano era lá do presidente Donald Trump, não é que foi o único apoiador internacional, quer dizer, um dos apoiadores internacionais de Bolsonaro, claro, logicamente, de extrema direita. E aí é lá que de lá que vinha os maiores divulgadores de fake news. Não é? Então, realmente foi uma ótima escola aí para o povo brasileiro, mas parece que a lição dessa vez não deu muito certo. Então é isso, é essa que está errada, simplesmente porque não é Partido Democrata esse Partido Republicano. Percebe que isso não é uma questão de interpretação de texto, isso é uma questão de intelecção de texto, apenas de compreensão de texto. Ou seja, é só ir lá e tirar a resposta certa. Pessoal, quando o texto é informativo, você tem a obrigação de acertar a questão sobre o texto, porque não é interpretação, é só você ler e tirar de lá a resposta. Beleza? Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas, isso está no texto. Então, é essa a nossa resposta. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa falsa? Só tem uma falsa e é essa que a gente quer. O verbo ser no trecho tal, está flexionado de forma correta? Flexionado, pessoal. O que é flexão verbal? Que muitas vezes as pessoas acham que é aquela coisa pior do mundo, não é flexão verbal? Ora, são as mudanças que acontecem com o verbo. Por exemplo, as mudanças de pessoa. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Isso é mudança de pessoa. Mas também tem a mudança de tempo. Eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei, eu seria. Não é? Isso é a mudança de tempo. Também tem a mudança de modo. Eu sou, certeza certa.
Ah, se eu fosse, é uma dúvida. Seja você, ó, seja, é uma ordem. Então, tem também a mudança de voz, voz ativa, voz passiva, e tem também a mudança de tempo, modo, voz, já falamos todas, não é? Então, essas são as flexões verbais. As flexões são as mudanças que acontecem no verbo. Mudança de tempo, mudança de modo, mudança de pessoa, mudança de voz. Ok, pessoal? É muito bacana. Então, é isso que a gente fala quando a gente trata de flexão verbal. Então, está flexionado de forma correta. Por quê? Porque esses dados é um sujeito que está no plural e o verbo no plural também está tudo combinando aqui. Concordância verbal correta. O verbo saber no trecho tal, o verbo saber no trecho tal, está no modo subjuntivo. Pessoal, modo subjuntivo é o modo da dúvida, o modo do desejo, o modo da hipótese. Ah, se eles soubessem que não ia dar certo essa enxurrada de fake news, né? Ah, se eles soubessem, SSE seria aí, por exemplo, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ou então, assim, que eu saiba que isso é errado, né? Que eu saiba que isso é errado, ó, é presente do subjuntivo. Ou então, assim, quando eles souberem que não deu certo, vão enlouquecer, né? Quando eles souberem que não deu certo, é o futuro incerto, é o futuro do subjuntivo. Então, é claro que esse aqui, ó, esse aqui é fácil de você verificar, porque aqui dá para você ler ao contrário, ó. Eles iam saber, não é? Isso aqui é pretérito imperfeito. Não, tá errado. Não é nada de iam saber, não. Para com isso. Iam saber, pessoal, seria futuro do pretérito. Assim, ó. Saberiam. Saberiam. Deixa eu escrever isso aqui para ti, tá? Deixa eu escrever isso aqui para ti, porque tu não pode ficar com dúvida nisso aqui, ó. Se tivesse escrito assim, ó. Se tivesse escrito saberiam, aí era assim, futuro, o pretérito. Futuro do pretérito. Por que futuro do pretérito? Porque eles iam saber. Eles iam saber. Se eles iam saber, quer dizer, uma coisa que ia acontecer, mas não vai mais. Ó, ia é futuro. Ia acontecer, mas não vai mais. Futuro do pretérito. Tá bom? Mas o sabiam, pessoal. Se eu sabia, quer dizer que hoje eu não sei mais, não é? Esse é o conceito de pretérito. Esse é o conceito de pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Por quê, pessoal? Qual é a diferença? Eu não entendi. O que é futuro do pretérito? Futuro do pretérito é aquilo que ia acontecer. Essa é a definição, aquilo que ia acontecer. É certeza certa que ia acontecer, não vai acontecer. E o pretérito imperfeito no indicativo é aquilo que aconteceu e não acontece mais. Beleza? Pronto, tá aí. Saberiam é futuro do pretérito do indicativo e sabiam é pretérito imperfeito do indicativo. Então, agora sim, a gente já pode responder que essa alternativa está falsa, não é? Essa alternativa está falsa porque não é subjuntivo, é indicativo, certeza certa, pretérito imperfeito, anota aí, pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Pretérito imperfeito do indicativo. A letra C diz que o verbo dizer está no presente no indicativo. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. Presente do indicativo. Perfeito. O verbo ser no trecho tal está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha que maravilha, pessoal. Eu acho que eu já te falei isso aí. Você está acompanhando as nossas aulas. Tem uns vídeos aí para trás, aí, uns 2 ou 3 vídeos aí para trás, que nós falamos sobre isso, não foi? Toda vez que você encontrar o SSE, toda vez que você encontrar o SSE, já sabe, é batido o martelo, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Ah, se eu soubesse, meu dinheiro desce. Ah, se eu pudesse,
Ah, se eles fossem. Apareceu SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse SSE tem um nome, tá? É desinência modo temporal. Desinência modo temporal porque indica sempre o pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Legal. Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação incorreta? Regência, pessoal. Coloque na sua cabeça. Acho que ainda agora nós falamos. Vou voltar lá para o início da prova. Ó, olha aqui, ó. Olha que lindo o que é regência, pessoal. As pessoas têm tanta dificuldade com isso. Nossa, o que é regência? Regência é uma exigência. Regência é a pergunta que você faz depois de uma palavra. É isso que é regência, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Vamos falar aqui especificamente de regência verbal, que é mais bonito. Regência verbal é mais bonito. Regência nominal é complicado. Vamos lá. Regência verbal. Adivinha o que é regência verbal? É uma pergunta depois do verbo. Depois do verbo. Não é antes do verbo. As perguntas antes do verbo são perguntas de sujeito. As perguntas antes do verbo, primeiro a pergunta quem? Se não der certo, faz a pergunta o quê? São perguntas de sujeito. Qualquer outra pergunta que você faça é regência. Vamos combinar assim? Tirando as perguntas do sujeito, que são aquelas perguntas quem ou o que feitas antes do verbo, tirando essas perguntas, qualquer outra pergunta que você faça é regência. Então, regência verbal vai ser o quê? Perguntas feitas depois do verbo. Então, bora pegar aquele exemplo lá? Responda as questões. Responda as questões. Você sabia que o sujeito desse verbo responder é você? O sujeito do verbo responder aqui é você, porque aqui nós temos um verbo que está no modo imperativo. Responda você as questões. No modo imperativo, o sujeito está sempre depois do verbo. O sujeito está sempre depois do verbo e normalmente está escondido. Guarda essa característica do modo imperativo. O modo imperativo é aquele que indica ordem ou pedido. O modo imperativo é aquele que indica ordem ou pedido. E é isso mesmo, o verbo responda às questões, responda você às questões, estou pedindo para você responder. Então, o sujeito é você, tá bom? Já de quebra, anota aí que esse verbo está no modo imperativo. Agora, olha que interessante. A gente erra feio porque a gente fala assim, o que é para responder o que. Pessoal, essa pergunta está errada. Essa pergunta está errada. Está errada. Como assim, professor? Eu sempre falo isso. É para responder o quê? Bom, deixa eu me corrigir. Existe a pergunta o quê para o verbo responder. Existe. Existe. Só se o que vier depois do responder for uma. Bora abrir um parênteses aqui. Só se o que vier depois do responder for a própria resposta. Ó, ele respondeu que não vai hoje. Ele respondeu que não vai hoje. Ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Aqui a pergunta está certa. Aqui a pergunta está certa. Ele respondeu o quê? Aí você vem com a resposta que não vai hoje. Essa é a resposta. Beleza, agora a pergunta está certa. Só está certo a pergunta o quê, pessoal? Só está certo a pergunta o quê? Depois do verbo responder, se o que vier depois do responder for uma resposta de fato. Ó, ele respondeu o quê? Ah, ele respondeu que não vai hoje. Isso aqui não é a resposta da pessoa? É a resposta da pessoa. Aí você pode fazer a pergunta o quê para o verbo responder. Tirando isso, pessoal, a pergunta correta para o verbo responder é responda a que, ou a quem, de repente, né? Dependendo do que vier depois. Ou seja, tem que ter uma pergunta com a. Tem que ter uma pergunta com a. É por isso que a gente chama de regência, sabe? É uma exigência.
É uma exigência, pessoal. É uma exigência do verbo. Responda a quê, tá bom? Então, pessoal, esse pedaço aqui, ó, de onde sai a pergunta, ele tem um nome, tá? Eu quero que você anote aí. Ele é chamado de termo regente. De onde sai a pergunta é o termo regente. Aí você vem aqui e responde, né? Qual é a resposta? A resposta é as questões. Essa resposta também tem um nome. Essa resposta é o termo regido. Termo regido. Tá bom, pessoal? Então, e por que que tem a crase mesmo? Porque a pergunta com a significa que esse a é sempre preposição. E se esse as aqui está combinando com a palavra questões, significa que ele é artigo. A junção da preposição a com o artigo faz a crase. Beleza? Mas eu quero que tu guarde, então, essa visão geral aqui. Saiba que não é para fazer a pergunta responder o quê, se o que vier depois do responder for aquilo que precisa ser respondido. Questões é aquilo que precisa ser respondido, por isso que a pergunta correta é responda aqui. Essa é a pior parte de regência, pessoal. Essa é a pior parte de regência verbal. Por quê? Porque a gente erra a pergunta depois do verbo. A gente até hoje diz que vai no banheiro, que vai no cinema, que vai na escola. A gente até hoje diz que chegou na escola, chegou no trabalho, chegou em casa. A gente até hoje prefere mais isso do que aquilo. Então a gente cresceu falando errado. E é por isso que é tão difícil o assunto de regência e as bancas sabem disso. Elas exploram isso e a gente acaba caindo na cilada. Por isso que é importante que você massifique o correto, pelo menos até você estar conformado com o seu concurso, porque você vai passar no próximo concurso, vai estar lá ganhando os seus 20 mil por mês líquidos, aí você fica tranquilo e volta a falar errado se você quiser. Mas enquanto isso, comece a colocar o certo na cabeça. Então, para o verbo responder, só é possível fazer a pergunta o quê, se o que vier depois for uma resposta de fato. Mas se o que vier depois, que é isso que acontece normalmente, for aquilo que precisa ser respondido, a exigência, a regência correta é fazer a pergunta a que ou a quem, claro, né? A que ou a quem. Vamos ficar com a que é melhor. Responda a que. E esse a da pergunta é sempre preposição. E se você observar que a resposta tem um a ou um as, que seja de fato o artigo da próxima palavra, e para isso é necessário que essa próxima palavra seja um substantivo feminino, aí acontece a crase. Não esquece que de onde sai a pergunta é termo regente e a resposta é termo regido. De repente a prova te cobra isso aí, e agora tu já sabe. Anota tudo, tira aí o teu print para a gente continuar. Vamos lá, então, voltar para a nossa prova. Estamos resolvendo uma prova da Consulpan, prova de nível superior. Vamos lá para a questão. Agora você já sabe o que é regência, é fazer perguntas depois de uma palavra. Se for depois de um verbo, é regência verbal. Se for depois de uma palavra que não é verbo, é regência nominal. Nossa, mas olha só essa questão como ela é demorada. No primeiro parágrafo há o verbo transitivo indireto. Como é que eu vou saber? Só tem que ir lá e analisar. É brincadeira, né? Questão muito ruim, porque você perde tempo voltando toda hora no texto. Mas o importante é saber o que é um verbo transitivo indireto. Na verdade, o mais importante é saber o que é um verbo transitivo. Um verbo transitivo é aquele que transita, é aquele que faz uma pergunta importante depois dele. É isso que é verbo transitivo, pessoal. É aquele que transita. Vamos anotar isso? Já que a gente vai perder um tempão nessa questão, né? Vamos anotar isso. Pessoal, cuidado. Nós temos verbos que indicam ação e verbos que indicam estado. Cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com isso. Os verbos que indicam estado, os verbos que indicam estado, e você já sabe o que é estado? Estado é uma característica ou transformação. Esses verbos, pessoal, eles são chamados de verbos de ligação. Eles não são verbos nocionais.
O que é um verbo nocional? O verbo nocional é aquele que indica a ação mesmo, tá bom? Então, cuidado. Verbos que indicam estado não são verbos de ligação, eles não têm voz, eles não têm ação, tá bom? Então, é muito importante que você saiba que esse negócio de transitividade verbal é para os verbos nocionais. Assim, pessoal, verbos nocionais, professor, não entendi. Aqueles verbos que indicam ação, aqueles verbos que dá para fazer uma pergunta depois dele. Porque olha só, pessoal, não se faz pergunta depois de um verbo de ligação, tá bom? Se você ainda não sabe o que é um verbo de ligação, lembra que é aquele que indica um estado, uma transformação, uma característica do sujeito. E para esses verbos não se faz pergunta depois dele. Agora, se o verbo não for de ligação, você vai fazer uma pergunta depois dele. E aí, por isso que você tem, então, o verbo transitivo direto, que é quando você faz a pergunta o quê? Ou a pergunta quem depois do verbo. Já está claro que a pergunta é depois do verbo? Estamos falando de regência, pergunta depois do verbo. Isso que é o verbo transitivo direto. São os verbos que fazem depois dele a pergunta o quê ou quem. Mais uma vez eu vou te avisar. Não se faz pergunta, não se faz pergunta depois de verbo de ligação. Não se faz pergunta depois de verbo de ligação. Não cai na cilada de fazer pergunta de verbo de ligação, senão tu vai chamar o verbo de transitivo direto. Se o verbo está indicando estado ou mudança de estado, uma característica ou uma transformação, então ele já é chamado de, colocar aqui, estado ou mudança de estado. Mudança de estado. Pessoal, se o verbo está indicando estado ou mudança de estado, ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ligação e não se faz pergunta depois de verbo de ligação. Tá legal, pessoal? Dá para guardar isso aí? Por que que é tão importante essa história da pergunta? Porque se você fizer pergunta, ou o verbo vai ser transitivo direto, ou vai ser transitivo indireto, ou vai ser os dois. Tá bom? Então, toma muito cuidado mesmo. Depois de verbo de ligação, não se faz pergunta. Depois aí, se você ainda não sabe, você volta aí nos nossos vídeos e começa a decorar aí a nossa lista de verbos de ligação. Tenho certeza que você vai aprender fácil, fácil, mas é isso. É aquele verbo que indica estado ou mudança de estado, ou seja, uma característica ou uma transformação do sujeito. Sendo verbo de ligação, não se faz pergunta. Não sendo verbo de ligação, aí sim você faz pergunta, e aí nós temos os verbos nocionais. O primeiro tipo de verbo é o verbo transitivo direto, se você fizer a pergunta o quê ou a pergunta quem. O segundo tipo de verbo é o verbo transitivo indireto, que é aquele que você faz perguntas que tenham preposição, mas que não tenham ideia de circunstância. Tá bom? De que, de quem, a que, a quem, em que, em quem, qualquer outra pergunta, anota isso aí, qualquer pergunta que tenha preposição, mas que não tenha ideia de circunstância. Então é isso. Os dois principais verbos nocionais, que são aqueles que indicam ação, aqueles que você faz uma pergunta depois dele, são os verbos transitivo direto e verbo transitivo indireto. Adivinha quando é que é verbo transitivo direto? Se você fizer a pergunta o que ou a pergunta quem depois dele. Quando é que é verbo transitivo indireto? Se fizer qualquer pergunta que tenha preposição, desde que essa pergunta não dê ideia de circunstância. E adivinha o que é um verbo transitivo direto e indireto? Adivinhe. O que é um verbo transitivo direto e indireto? Adivinha, é aquele que faz as duas perguntas, tanto perguntas do primeiro grupo quanto perguntas do segundo grupo. Beleza, pessoal? Verbo transitivo direto e indireto é aquele do qual saem duas perguntas, uma do primeiro grupo, que são perguntas sem preposição, o que e quem, e outra do segundo grupo, que são as perguntas com preposição. Normalmente são as perguntas de que, de quem, a que, a quem, em que, em quem.
Beleza? E por último, você tem aqui o verbo intransitivo. Verbo intransitivo, adivinha? Não faz pergunta importante. Eita, professor, mas quais são essas perguntas importantes? Hoje estou colocando aqui para ti, ó. As perguntas importantes são as perguntas do primeiro grupo e as perguntas do segundo grupo. O verbo intransitivo é aquele que não faz nem pergunta do primeiro grupo, nem pergunta do segundo grupo. Tá aí, mais uma tela aí com muita informação boa para você guardar. Leva aí, tira o print e arquiva aqui no âmago do teu cérebro. Beleza? Vamos lá então para procurar, né? Porque agora a gente vai ter que procurar a resposta. Agora que você já tem todas as informações necessárias, você sabe então que se for verbo de ligação não se faz pergunta, porque quando se faz pergunta, o verbo vai ser transitivo indireto, ou bitransitivo ou intransitivo. Vamos lá. A questão está dizendo que no primeiro parágrafo há um verbo transitivo indireto. No primeiro parágrafo há um verbo transitivo indireto. Vamos lá ver se isso é verdade. Primeiro verbo é o apontou. Quem é o sujeito do apontou? Um estudo. Primeira coisa que você faz é achar o sujeito, tá? Primeira coisa que você faz é achar o sujeito. Quem foi que apontou? Um estudo. Aí você vai fazer as perguntas depois do verbo. Pessoal, é de suma importância que você ache primeiro o sujeito. Mesmo que você não ache, que você decida que ele é indeterminado, que ele é inexistente, mas resolve a vida do sujeito primeiro, só depois você vai perguntar depois do verbo. Combinado assim? Um estudo apontou o quê? Um estudo apontou o quê? Olha, pessoal, essa resposta é o nosso objeto direto. Objeto direto. Por que que é objeto direto? Porque a gente perguntou a pergunta o quê? Logo após o verbo. Um estudo apontou o quê? Que pessoas com mais de 65 anos são propensas a divulgar, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é objeto direto. O verbo apontar é um verbo transitivo, direto. Anota aí que essa palavrinha que começa a resposta, né? Apontou o quê? Que pessoas. Toda vez que você faz uma pergunta e a resposta começa com a palavra que, essa palavra que é conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Beleza? E repara que a gente teve que parar aqui, sabe por quê, pessoal? Porque depois de propensas tem mais uma regência acontecendo. Só que agora é regência nominal. Propenso não é verbo, né? Propenso não é verbo, mas tem uma pergunta para você fazer. Propenso a quê? Propenso a quê? Olha que bacana, ó. A divulgar na internet notícias falsas. Pessoal, essa resposta aqui é um complemento nominal oracional. Complemento nominal oracional. Eita, professor, como assim? Pessoal, tem uma pergunta aqui, ó. Propensas a quê? Propensas a quê? Essa pergunta é uma pergunta necessária depois de uma palavra que não é verbo. É uma pergunta necessária depois de uma palavra que não é verbo. E aí a resposta, então, é complemento nominal. Como essa resposta tem verbo, como essa resposta tem verbo, esse verbo diz, então, que é um complemento nominal oracional, também chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de infinitivo. Por que que a gente não analisou o verbo ser? Porque o verbo ser é verbo de ligação e verbo de ligação não é verbo nocional. E agora vamos analisar o verbo divulgar. Quem divulga, divulga alguma coisa a alguém. Divulgar o quê? Notícias falsas. Esse verbo, então, é só transitivo direto, porque só teve a pergunta o quê depois dele. Beleza? É isso. Então, a primeira letra A lá está errada. A letra A diz que tinha um verbo transitivo indireto no primeiro parágrafo. Não é verdade. Tem um verbo transitivo direto, outro verbo transitivo direto e tem um verbo de ligação, do qual não se faz pergunta nenhuma. Não se faz pergunta depois do verbo de ligação. Beleza? Vamos ver então se é a letra B a nossa resposta, que disse que
No segundo parágrafo, há um verbo transitivo direto. Que coisa maçante, né? Agora você já sabe o que é um transitivo direto. É quando faz a pergunta quem ou a pergunta o que depois do verbo. O primeiro verbo aqui, pessoal, acredite, é o assinado. Só que esse verbo, apesar de ser um verbo transitivo direto, não conta aqui. Por quê? Porque ele está numa forma que a gente chama de voz passiva do verbo. Voz passiva do verbo é quando o sujeito não faz a ação do verbo. Ó, o artigo que foi assinado por Andrew, que foi assinado por... Acredite, aqui tem duas palavras que estão escondidas. Duas palavras que estão escondidas. O que é o nosso pronome relativo. Como é que eu sei que é pronome relativo? Porque eu pergunto assim, o que é que foi assinado? E a resposta é o artigo. O que é que foi assinado? Resposta é o artigo. Toda vez que você faz uma pergunta depois de uma palavra e a resposta está antes, essa palavra é pronome relativo. Essa palavra é pronome relativo. Beleza? Então, agora você já sabe que aqui é o verbo assinar, que originalmente na voz ativa é um verbo transitivo direto, mas agora a gente está na voz passiva, porque o artigo não assina o Andrew, é o Andrew que assina o artigo. Então, toda vez que o sujeito não faz a ação do verbo, o verbo está na voz passiva. Mas deixa ele aí, tá bom? Você já sabe que o verbo assinar na voz ativa é um verbo transitivo direto, tá bom? E tal. Foi publicado. De novo, ó, o verbo publicar é verbo transitivo direto, e aqui também está na forma da voz passiva. O artigo foi publicado pela revista. O artigo não publicou a revista, foi a revista que publicou o artigo. Então, de novo, nós temos um verbo transitivo direto, mas está na voz passiva. Tá bom? Se não tiver outra, a gente marcar essa aqui mesmo, porque já são dois verbos transitivos diretos. Eu só quero que você saiba. Por que que eu não gosto de chamar de verbo transitivo direto? Porque não tem objeto direto. E por que que não tem objeto direto? Porque não está na voz ativa. O que é voz ativa? É quando o sujeito faz a ação do verbo. Quando o sujeito faz. Se tivesse escrito Andrew assinou o artigo. Ah, tá. Andrew assinou o quê? O artigo. O artigo ia ser objeto direto. O artigo foi publicado pela revista. A revista publicou o artigo, aí o artigo seria objeto direto. Mas aqui não. Nos dois casos, nós fizemos a transposição, né? Em vez de dizer que o Andrew assinou o artigo, a gente disse que o artigo foi assinado por Andrew. Tá bom? Então, o sujeito passou a ser um sujeito paciente da ação verbal. Em vez de dizer que a revista publicou o artigo, a gente diz que o artigo foi publicado pela revista. Então, o sujeito, de novo, é paciente da ação verbal. Mas os verbos são sim transitivos diretos, tá bom? Mas está na voz passiva, por isso que não aparece o objeto direto. O que aparece no lugar do objeto direto, na verdade, é uma coisa chamada de agente da passiva. Agente da passiva. O artigo é o sujeito, nos dois casos aqui o artigo é o sujeito, né? O artigo foi assinado por Ender, o artigo foi publicado pela revista. Mas percebe que não é o artigo que faz a ação de assinar, não é o artigo que faz a ação de publicar. Quem faz essa ação é chamado de agente da passiva. Bacana? Legal. Agora sim, os autores analisaram o quê? Os autores analisaram o quê? As publicações de um grupo de usuários do Facebook. Agora sim, nós temos claramente um verbo transitivo direto e o seu objeto direto, porque agora está na voz ativa do verbo. Por que agora está na voz ativa do verbo? Porque os autores foram eles que fizeram a ação de analisar. Os autores analisaram as publicações, não é a publicação que analisou o autor que analisou a publicação. Então, ele faz a ação. Quando o sujeito faz a ação, não aparece mais a figura do agente da passiva. É só você fazer a pergunta, né? Os autores analisaram o quê? E as publicações vai ser o objeto direto. Então, de fato, é aquela nossa resposta lá. Tem sim um verbo transitivo direto, claramente aqui na voz ativa. Outros dois verbos são transitivos diretos, mas não tem objeto direto, não, já que eles estão na voz passiva. Fica claro isso, pessoal? Presta bem atenção. Se o verbo estiver na voz ativa, aí você faz a pergunta depois do verbo. Os autores analisaram o quê? Ah, professor, como é que eu vou saber que está na voz ativa mesmo? Se o sujeito fizer a ação do verbo.
Os autores, é eles que fazem a ação de analisar. Aí você pode fazer a pergunta depois do verbo e a resposta vai ser objeto. Agora, percebe que o artigo foi assinado por ele, o artigo foi publicado pela revista, o artigo é o sujeito, mas não é ele que faz a ação de assinar, não é ele que faz a ação de publicar. Então, aquele termo que faz a ação já chama logo aí de agente da passiva. Beleza? Então, é essa a nossa resposta. É verdade que na letra B nós temos um verbo transitivo direto. E tá bom, né? Porque a questão é gigante demais. Não vamos lá para o terceiro nem para o quarto parágrafo. Questão 4. Alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação alterada. Tome por base as regras de pontuação e assinale a alternativa em que se encontra inadequação. Só tem uma errada, é essa que a gente quer. Os autores do artigo dizem, porém, olha, pessoal, não é aqui o lugar do porém. O lugar do porém é bem aqui, antes do os. Mas você pode optar por levar o porém para depois do segundo verbo. Eita, professor, mas só tem aqui um verbo. Não, não. Tem o primeiro verbo lá para trás que, inadvertidamente, as pessoas colocam um ponto e depois começam com letra maiúscula. Na verdade, bem aqui, antes desse os, tem que ter um ponto e vírgula, e aí vai ficar perfeita a pontuação. Mas tudo bem, não vamos questionar isso. O importante é que esse dizem aqui é o segundo verbo. Tem um primeiro verbo aqui na frase que vem antes, aí esse é o segundo verbo, e você levou o porém para depois do segundo verbo. Aí você pode fazer essa pontuação aqui com duas vírgulas, é claro. Mas lembre-se, o lugar do porém é aqui, ó, aqui, antes do os, logo depois de uma vírgula, uma única vírgula, não vai ter a segunda vírgula depois dele não, tá? Uma única vírgula antes dele. Beleza? Mas você tem essa opção de levar para lá, para o meio da segunda frase, né? Para depois do segundo verbo, e aí, claro, que fica com duas vírgulas. Você pode fazer isso com quase todas as conjunções coordenativas adversativas, menos o mais. Lembra da família da adversidade? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você pode levar todos eles lá para o meio, menos o mais. Tá bom? A eleição de Trump, assim como a de Jair Bolsonaro no Brasil, ó, pontuação perfeita, né? Porque você colocou uma frase aí intercalada, você colocou duas vírgulas. Sabe que esses dois travessões são duas vírgulas aí, né? Foi marcada por discussões sobre a possível influência de chamadas fake news. Ok? Vamos então. Até agora está tudo bem, está tudo certo. Vamos para a próxima. Os pesquisadores dizem, opa, pessoal, a regra básica de pontuação é assim, ó. A regra básica de pontuação é assim. Se você faz uma pergunta e a resposta está perto da pergunta, não tem vírgula. Eu não sei se você já se tocou que é fundamental você saber fazer perguntas. Tanto as perguntas antes do verbo, que são perguntas de sujeito, quanto as perguntas depois, que são perguntas de regência. Quem é que diz? Quem é que diz? Não são os pesquisadores? Como é que você fez a pergunta bem aqui, a resposta está grudada do lado e vai ter vírgula, pessoal? Não existe isso. Isso está completamente errado. Completamente errado, tá bom? Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo. Não pode ter vírgula toda vez que você faz uma pergunta e a resposta está logo em seguida. Por exemplo, se você quisesse, você poderia colocar duas vírgulas aqui no também. Se você quiser, sabe por quê? Porque a resposta está longe da pergunta. Olha só, os pesquisadores dizem o quê? Que os achados indicam. Tá vendo? Tem uma coisa atrapalhando a pergunta e a resposta. Aí, se você quisesse, você colocaria duas vírgulas. Mas aqui não é preciso, só tem uma palavra. A palavra também aí não é necessária. A não ser que a pessoa quisesse enfatizar, colocaria duas vírgulas. Eu só estou te dizendo que se a pergunta está perto da resposta, não pode ter vírgula. Fechou assim? Então é a letra C errada. Para definir quais sites eram difusores de fake news, os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas. Perfeita vírgula, porque aqui você iniciou com uma circunstância de finalidade. Você iniciou com uma circunstância de finalidade. O lugar das circunstâncias, tradicionalmente, é o final da oração. Os autores se basearam em lista de acadêmicos e jornalistas com que objetivo? Com qual finalidade?
para definir quais sites eram difusores de fake news. Então, você inverteu, você colocou a circunstância primeiro, a vírgula é obrigatória. A vírgula é obrigatória porque essa circunstância tem verbo. Na verdade, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Lembra que o para não é conjunção, o para é preposição, então não tem conjunção aqui. Toda vez que não tem conjunção, é uma oração reduzida. E é reduzida de infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Então, pessoal, o lugar da circunstância é o final da frase. No momento que você traz a circunstância para o início, esse deslocamento tem que ser marcado por vírgula. Beleza? Pronto. Olha só o que está perguntando na questão 5. Nós acabamos de anotar isso, pessoal. Verbos nocionais. Agora você tem uma noção do que é um verbo nocional. É aquele verbo para o qual você faz uma pergunta depois dele. Lembra que o verbo de ligação não é um verbo nocional. O verbo de ligação não faz pergunta depois dele, tá bom? O verbo de ligação não faz pergunta depois dele. Então, não é um verbo nocional. Se não for verbo de ligação, aí você faz pergunta. Se você fizer pergunta do primeiro grupo, o verbo vai ser chamado de transitivo direto. Se você fizer pergunta do segundo grupo, o verbo vai ser chamado de transitivo indireto. Se você fizer pergunta dos dois grupos, né, o verbo é transitivo direto e indireto, mas não é a letra D a resposta, não, porque ainda está faltando os verbos intransitivos. Pessoal, olha a cilada aqui. Primeiro já era ruim a pessoa saber o que é um verbo nocional. Agora você já sabe, verbo nocional são aqueles que fazem perguntas depois dele. Não entra o verbo de ligação, porque você não pode fazer pergunta depois de um verbo de ligação, já que o que vem depois é sempre uma característica do sujeito e tem um nome, é predicativo do sujeito. Mas se você fizer perguntas do primeiro grupo, o que, quem, é verbo transitivo direto. Se você fizer pergunta do segundo grupo, de que, de quem, a quem, em quem, ou qualquer outra pergunta que tenha preposição e que não dê ideia de circunstância, é verbo transitivo indireto. Se você fizer pergunta dos dois grupos para o mesmo verbo, o verbo é bitransitivo, é chamado de transitivo direto e indireto. Mas lembre-se que tem aqueles verbos para o qual você não faz nenhuma pergunta importante. Não faz nem pergunta do primeiro grupo, nem pergunta do segundo grupo. Então, os verbos são chamados de intransitivos. Não é a letra D a resposta é a letra A. A resposta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a questão 6. Um exemplo de oração com uma conjunção subordinativa concessiva. Nossa, eu fico muito feliz quando cai esse tipo de questão, porque aqui nas nossas aulas eu obrigo você a decorar a família da adversidade e a família da concessão. Adversidade e concessão significam a mesma coisa, são coisas opostas, contrárias, adversas. Contrariedade, ressalva, aquilo que era para acontecer, mas não acontece, ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Semanticamente, quanto ao sentido, adversidade e concessão são a mesma coisa. Acontece que, gramaticalmente, pertencem a mundos diferentes. A adversidade são as relações de coordenação, é oração, coordenada, sindética, adversativa. E a concessão são as relações de subordinação, oração, subordinada, adverbial, concessiva. Então é só você decorar. Qual é a família da adversidade? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Qual é a família da concessão? Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, posto que, conquanto. Decora, decora. Claro que tem que ler a frase toda para saber se teve ali aquela relação de concessão mesmo, aquilo que era para acontecer. Mas não acontece ou o contrário. Olha aqui, ó. Cara, quantos segundos para você, que agora é aluno 100%, que agora está focado nas nossas aulas aqui, pelo menos aqui no canal, ou pelo Zoom, se você faz parte do nosso grupo de estudo sistemático. Se você quiser fazer parte, é só mandar um oi aí no Zap, tá bom? Que você vai fazer parte do nosso grupo aí de estudos sistemáticos, aulas
Direto, todo dia da semana tem aula, porque não é só português, também tem as aulas de direito com o professor Ronaldo. Então, compartilha esse vídeo para todos os seus conhecidos, porque alguém está precisando de informação. Beleza, pessoal? Não é só você. Caso me solicitem, escreverei um livro. Se me solicitarem, escreverei um livro. Conjunção subordinativa adverbial condicional. Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu povo. Oh, coisa linda, né? Nada o entristecia tanto quanto o sofrimento de seu povo. A palavra quanto é um pronome relativo, porque antes dela veio a palavra tanto. Toda vez que é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Não esquece que a palavra quanto e seus familiares, né? Quanto, quanta, quantos e quantas é sempre pronome relativo se antes dela vier essa palavrinha aqui, ó, tanto, tudo. Aí você marca lá o que ele é pronome relativo e que ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Márcia tomou uma decisão consoante determinava sua consciência. Então, conforme determinava a sua consciência, de acordo com o que a consciência dela determinava, é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Lembra que toda vez que indica circunstância, é oração subordinada adverbial. Maravilha! Vamos para a questão 2, que traz uma tirinha. E lembra que na tirinha é sempre importante também a linguagem não verbal. Olha aí, ó. O coleguinha aqui da letra A conversando com a letra A. Vamos ver. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Que tirinha massa, cara, que tirinha maravilhosa. Olha, muito legal essa nossa tirinha aí. E só texto perfeito, né? Aonde você vai? Olha a regência aqui, mais uma vez chamando a sua atenção. Não é onde você vai, pessoal. Não é, porque quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, é aonde você vai. Por isso que ela começa dizendo assim: a praia com crase. Por que é com crase? Porque tem uma exigência, né? Vai aonde, tem uma pergunta com a, e o a da resposta combina com a palavra praia, que é um substantivo feminino. Por isso, teve a preposição da pergunta, vai aonde, e o artigo da resposta, a praia. Por isso que teve a crase. Perfeito. Vou ver a crase. Por que que esse A aqui não tem crase? Esse A da frente da palavra crase não tem crase. Por quê? Porque a pergunta depois do vou ver é vou ver quem. Vou ver quem? A crase. Pergunta quem não é pergunta de crase. Quais são as perguntas de crase? A que, a quem e aonde. Por isso que aqui, logicamente, não tem. O a crase aqui é objeto direto. Vou ver quem? A crase. Aí ele diz: ao campo eu não vou. Eu não vou aonde? Ao campo. Olha aqui a combinação da preposição a com o artigo o. Pessoal, isso aqui é a combinação da preposição a com o artigo a. Por isso que aparece o acento grave. E aqui é a combinação da preposição a com o artigo o. Tá bom? A crase me quer quando? À meia-noite. Circunstância feminina. Por isso que teve crase. Em frente a quê? A orla. Aqui é a pergunta, em frente a quê, né? Em frente a quê é a pergunta que você faz. Tem a pergunta com a, por isso que está certa a crase. Para um bife à parmegiana, circunstância de modo. Como é que esse bife é feito? À parmegiana, circunstância feminina. E vai ser como mesmo que a gente vai comer? À luz da lua. Então também é circunstância feminina. Às vezes, as crases são muito exigentes. Por que que tem crase no às vezes? Porque é uma circunstância feminina, circunstância de tempo. E por que que não tem crase na frente desse as que está na frente da palavra crase? Porque é um sujeito, né, pessoal? As crases são muito exigentes,
Quem é que é muito exigente? As crases, logicamente que esse as não tem crase, porque não existe sujeito que comece com preposição. Que maravilha! Olha aí o verbo ser, que é aquele nosso verbo de ligação, por isso que o que vem depois é sujeito e o que vem depois é predicativo do sujeito. Não faz pergunta o que depois do são. As crases são o que mesmo? Não, essa pergunta não existe. Na nossa gramática, a pergunta não existe. Tá bom? Então é melhor você aprender que depois de verbo de ligação não se faz pergunta, porque o que vem antes é o sujeito e o que vem depois é o predicativo do sujeito. Bacana? Muito legal, né? Vamos então ver o que é que a questão quer. Aí vem o texto de novo aqui repetido, né? Tá aqui o texto de novo, só para ficar mais claro. Olha aí, aonde você vai, porque quem vai, vai a algum lugar. A praia com crase, porque tem a pergunta com a preposição a e o a da resposta é artigo do substantivo feminino praia. Nesse A da crase não tem crase, porque a pergunta é vou ver quem, vou ver o quê, não é pergunta de crase. Ao campo eu não vou, por que que é ao campo? É porque quem vai, vai a algum lugar. A crase, por que que não tem a aqui na frente da palavra crase? Porque é sujeito do quer, né? Sujeito do quer não tem crase, né? Logicamente, toda vez que o a fizer parte do sujeito ou do objeto direto, não vai ter crase. Mas quando é que a crase me quer? À meia-noite, circunstância feminina, começa a dar com a que combina com a próxima palavra. Em frente a quê? A orla é uma exigência. Em frente a quê? A orla. Aí faz a pergunta com a e combina a resposta. Para um bife à parmegiana, circunstância feminina, à luz da lua, circunstância feminina, às vezes, circunstância de tempo, circunstância feminina, as crases são muito exigentes, não tem crase aqui porque é o sujeito. Legal, né? Muito bacana essa nossa aula. O texto foi uma. Olha que legal. O texto foi uma aula sobre crase. É um texto narrativo? É, foi contou uma historinha aqui. Mas acredite, esse texto foi uma aula sobre crase. Tu sabe que tipo de texto é esse? É texto narrativo, tá certo. É texto narrativo, subtipo é tirinha, tudo bem. Texto, tipo de texto, anota aí, narrativo. Gênero textual, tirinhas. Perfeito. Mas existe uma função da linguagem aqui que eu não posso deixar de te falar, pessoal. Função da linguagem aqui é a função metalinguística. É a função metalinguística. Vocês nunca ouviram falar em função metalinguística? A função metalinguística é o código falando do próprio código. Eita, não entendi nada. Função metalinguística, quando você usa uma coisa para explicar ela mesma. Melhorou? Quem é que está conversando sobre o A aqui? Sobre a crase? É a crase. A crase está falando da crase. A crase deu uma aula sobre crase. É isso que acontece nos livros didáticos. O livro é de português e fala sobre português. O livro é de matemática e fala sobre matemática. É isso que acontece nos dicionários. Você procura o significado de uma palavra, acha a palavra e depois vem o significado dela. É isso que acontece nas receitas de bolo. Está escrito lá bolo podre e embaixo diz como é que faz o bolo podre. O código falando do próprio código. Função metalinguística. Anota aí. Esse texto foi belíssimo, porque foi um texto com função metalinguística. Professor, o senhor falou que era texto narrativo. Claro que é um texto narrativo, né? Está contando uma história. E o gênero textual? Tirinha. Tirinha faz parte do gênero do tipo de texto narrativo. A função da linguagem aqui é que é a função metalinguística, porque foi a crase falando da crase. Uma vez, um texto de. Era uma charge, sei lá, era uma tirinha. Tinha um. Olhava de longe assim, parecia os pingos da chuva caindo. E era mesmo os pingos da chuva caindo. Só que esses pingos da chuva caindo estavam letrinhas, que quando você olhava mais de perto, C-H-U-V-A, C-H-U-V-A, entendeu? As palavras chuva estava escrita ali na chuva. Era um texto poético? Era um texto poético. Mas, pessoal, olha que linda a função metalinguística sendo representada num texto que já tinha a função poética. Claro que era um texto poético, que a mensagem foi bem trabalhada. É função poética? É, mas também é função metalinguística, porque ele usou a chuva
para falar da chuva. Que legal, não é? Então é isso. Agora você já sabe que isso tudo pode acontecer. E cadê a pergunta, né? Vamos lá. Mas olha o que está perguntando. Olha o que está perguntando. Qual é a função da linguagem predominante aqui na nossa tirinha? É a função chamada de função metalinguística, porque função metalinguística é o código falando do próprio código, e na nossa tirinha nós usamos o personagem crase para falar sobre a crase, o código falando do próprio código. Só para você saber o que é função fática. Função fática é é testar o canal de comunicação. Eu, professor, fico toda hora perguntando assim, entendeu? Tá entendendo? Tá me ouvindo? Tá me compreendendo? Entendeu? Entendeu? Alô, alô, tá me ouvindo? Isso é função fática. É testar o canal de comunicação. Quero saber se a gente está realmente se escutando, se entendendo. Então, toda vez que alguém pergunta, tá entendendo? Alô, tá me ouvindo? Entendeu? Isso é função fática. Ou então aqueles inícios de conversa para quebrar o gelo, sabe? Você está lá no elevador, parado, 15 andares, e aí, será que vai chover? Não, está muito calor. É, mas às vezes chove. Aquela conversa ali de quebra-gelo, função fática. Você está testando o canal de comunicação para ver se cola ou não a conversa. É isso que é função fática, tá bom? Testar o canal de comunicação. Função emotiva é quando você tem a predominância das emoções, dos sentimentos do autor. O autor expressa todas as suas emoções e sentimentos, por isso que os verbos são na primeira pessoa, principalmente primeira pessoa do singular. Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Olha só, amanheci sozinho, eu amanheci sozinho é um verbo que está mostrando aí os sentimentos, as emoções do autor, é função emotiva. E função emotiva é a mesma coisa que função expressiva. Mesma coisa, sinônimo. Tá bom? Beleza. Vamos para a questão 8. De acordo com as regras do acento grave, que maravilha essa prova. Olha, que maravilha essa prova que trouxe aí, né, questão sobre crase. E lembra para gente o nome do acento, tá, pessoal? Para de falar acraseado. É A com acento grave. A com acento grave. Queremos aqui a correta. No quadrinho 4, há o uso da crase correto. Todos os usos da crase estão corretos, tá, pessoal? Todos os usos da crase estão corretos. Não tem nenhum errado aqui. Mas vamos lá ver quem é o quadrinho 4. O quadrinho 4 é aquele do às vezes, ó. Aquele do às vezes. Por que que teve crase aqui? Qual foi o motivo dessa crase? É regra de crase? Não é regra de crase, não. A regra de crase é quando tem pergunta com a. Lembra? A que, a quem e aonde. Aqui não foi pergunta com a. Na verdade, a pergunta foi quando. Essa pergunta quando é só para te lembrar que isso é uma circunstância de tempo. Ah, então, às vezes, o motivo dessa crase é a circunstância feminina. Circunstância feminina. Então, bora lá. No quadrinho 4, há o uso correto, beleza, pois é um exemplo de locução adverbial feminina, formada por um substantivo feminino. Perfeito! Já é essa a resposta. Sem medo de ser feliz. É a letra A, mas não é A de armadilha, é A de alternativa certa. No quadrinho 2, não é adequado, nem vamos lá ver, porque a gente já viu que está certo. No quadrinho 3, não deveria haver crase, não vamos lá ver, porque a gente já viu que está certo. No quadrinho 1, a crase encontra-se inadequada, não vamos lá ver, porque a gente já viu que está tudo certo. E mais tirinha, que legal, mais tirinha, ó. Em conformidade com a norma padrão, a lacuna da tira deve ser preenchida corretamente. Pessoal, onde tem Mafalda, tem interpretação de texto, não é mesmo? A Mafalda é a criança mais inteligente que existe nos quadrinhos, não é mesmo? Então você tem que começar a ler mais tirinhas da Mafalda, porque ele não cai, não, em concurso. Despenca, despenca em concurso as tirinhas da Mafalda. Vamos lá.
Sempre me esqueço o nome do amigo da Mafalda, mas vamos lá. Ah, estou vendo que o seu rádio também tem o selinho Made in Japan. Por que também? Olha, aqui está vendo? Made in Japan. Minha lanterna também é Made in Japan. O isqueiro do meu pai também, a máquina fotográfica, os óculos, meus brinquedos, a pilha, tudo tem o selinho Made in Japan. Aí ela começa a olhar de novo ali para o rádio. É diferente. Que susto. Aqui eu estou voando também, não sei se é porque a fome está batendo, mas não entendi muito a história aqui não. É diferente. Que susto. É diferente porque é fabricado em outro lugar, né? Deve ser isso. Ela se assustou no início, mas por que também? Porque também. Aí ele foi dizendo que tudo que ele tem esse selo, né? E ela lá, ah, tá bom, é diferente, né? Que susto. Tá bom. E mais uma vez a banca traz aí o texto todo escrito, mas olha, ah, não é essa a pergunta? Quer saber se está certo o porquê? Pessoal, não se atrapalhe com o uso do porquê. Coloque na sua cabeça uma coisa bem simples mesmo assim, mas bem simples. O porquê separado é o porquê de pergunta. O porquê separado é o porquê de pergunta. Tá bom? Se a pergunta for direta ou indireta, não importa se tem ou não o símbolo da interrogação, é porque separado. Ainda tem mais um detalhe: se ele vier no final da pergunta, ele ganha um acento, mas continua, logicamente, separado. Então, bora lá, pessoal. O porquê de pergunta é sempre separado. O porquê de pergunta é sempre separado. Beleza? E aí, você vai. ah, Oxe, por que que está certo? Por que também? Tá? É uma pergunta, então está perfeito, é porquê de pergunta. Então, guarda aí o seguinte, já que é só isso, deve ser só isso a pergunta aí. Porquê de pergunta é sempre separado, mas tem uma outra situação em que você usa o porquê separado. Anota aí. É quando você pode trocar o porquê por pelo qual, pela família do pelo qual, sabe? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Se você perceber pela escrita da frase que, na verdade, não é o porquê e sim o pelo qual, aí tu já sabe que é separado. Esta é a causa por que luto. Esta é a causa por que luto. Na verdade, eu ia dizer que esta é a causa pela qual luto. Tá bom assim? Então, se você puder trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, é o porquê separado. Na verdade, é a preposição por mais o pronome relativo o que. Não importa. Importa que você sabe que é separado. Mas guarda isso. Tirando o porquê, que é o mesmo pelo qual, o porquê de pergunta é sempre separado. Fechou? Pronto, é isso. E o porquê de resposta é sempre junto. E o porquê estranho é aquele porquê que tem um acento. Junto com acento, ele é um substantivo. Beleza? Vamos então ver o que estava perguntando aí. É isso. Ó, quer saber qual é o porquê que é para usar? É esse aqui, porque é o porquê de pergunta. Esse aqui é o porquê de resposta. É fácil verificar quando é o porquê de resposta. Ou ele indica a causa, ou ele indica explicação, ou ele indica a finalidade. Esse porquê aqui é o mesmo porquê de pergunta, não é um quarto porquê, não, tá, pessoal? Só existem três porquês. Esse aqui é o mesmo porquê de pergunta. Ele só ganha esse acento se ele vier no final da frase. E esse aqui é o porquê estranhão, é o porquê inventado, é o porquê que virou um substantivo. Deixou de ser conjunção para ser substantivo, por isso que ele ganha um acento. Não entendo o porquê, não entendo esse porquê. Ah, você está dando vida, né? Como se você estivesse dando. Você está fazendo o porquê virar coisa. Quando ele é coisa, é assim que ele se escreve. Bom, ocorre infinitivo pessoal flexionado corretamente. Infinitivo pessoal. Professor, não sei nem o que é infinitivo, sabe? Sim, que nós já falamos algumas vezes aqui sobre infinitivo. É aquele verbo que tem o R. São formas nominais do verbo, sabe? Existe o infinitivo, que a característica marcante é o R. Existe o gerúndio, que a característica marcante é o NDO. Né? Cantar é infinitivo, cantando é gerúndio. E tem o particípio, que é aquele que normalmente termina em ado ou ido, cantado, é o particípio regular, mas também tem o particípio irregular. Por exemplo, não tem fazido, né, do verbo fazer.
é feito, particípio irregular. Então, essas são as formas nominais do verbo. Então, infinitivo pessoal é aquele que é conjugado, é aquele que tem o R, mas ele é conjugado. Como assim conjugado, professor? É aquele que tem sujeito. Vamos lá? Importa a todos colaborarem pela causa do bem. Olha que cilada essa letra A. É por isso que é letra A de armadilha. Seja sincero no seu coração, irmão. Você olha para a letra A, você passa na sua cabeça que essa letra A está errada? Não passa. Ela foi escrita de uma tal forma para te enganar. Importa a todos colaborarem pela causa do bem. Você jura que está certo. Pessoal, ele está flexionado, só que ele está flexionado de maneira errada. Ele colocou o plural pensando que o todos era o sujeito do colaborar. E não é verdade. Não é verdade? Não. Alguma coisa importa, não é, pessoal? Alguma coisa importa a todos. Você sabe me dizer o que é que importa a todos? Colaborar pela causa do bem. Colaborar pela causa do bem importa a todos. Colaborar pela causa do bem importa a todos. Olha só que coisa, não é? Olha só que coisa. Colaborar pela causa do bem importa a todos. Tá vendo? É por isso que está errado. Ele vem escrito de uma tal forma para tu pensar que o todos é o sujeito do colaborar, e aí estaria certo, logicamente. Seria bom se todos colaborassem. Quando todos colaborarem pela causa, aí estava certo. Quando todos colaborarem pela causa do bem, quem é que é o sujeito do colaborar? É o todos. Mas aqui não, pessoal. É por isso que eu digo, segue o básico. Primeiro acha o sujeito do importar. Quem é que importa? O que é que importa? Colaborar pela causa do bem importa a quem? A todos. Objeto indireto aqui no final. Beleza? Estão dispostos a tentarem a vida em outro país. Deixa eu te fazer uma regra que talvez não seja 100%, mas vale. Vai valer para o teu concurso. Tem uma pergunta depois de dispostos? Sim ou não? Tem uma pergunta depois do dispostos. Estão dispostos a quê? A tentar a vida em outro país. Pessoal, se você fez uma pergunta e o primeiro verbo já está lá no plural, você não vai usar um verbo no plural de novo para o mesmo sujeito. Para o mesmo sujeito. Estão dispostos a quê? A tentarem a vida em outro país? Eu sei que é eles, eu sei, mas é o mesmo sujeito. Então o verbo já está no plural aqui na frente, para que eu vou ter um outro verbo no plural aqui atrás? Está errado, tá bom, pessoal? Estão dispostos a quê? A tentarem a vida em outro país, inclusive é de novo complemento nominal, oracional, porque a pergunta saiu depois de uma palavra que não é verbo, viu, pessoal? Esse dispostos aqui é um particípio irregular, mas está funcionando como adjetivo. Então a pergunta saiu depois de uma palavra que não é verbo. Aqui você tem um complemento nominal, oracional, ou oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Eu alugaria uma casa para eles morarem sozinhos. Aqui sim, ó. Claramente você tem um sujeito. Claramente você tem um sujeito, não é? E aí, claro que você tem que fazer a flexão, a combinação com o sujeito, para eles morarem sozinhos, né? Aqui você tem de novo uma circunstância de finalidade. Qual é o objetivo de eu alugar a casa? É para que eles morem sozinhos. Mas vê que não veio para quê, tá? O para é preposição, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Esse verbo aqui está no infinitivo, ele só está conjugado porque tem um sujeito eles, mas é infinitivo, tá? Oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Mesma pergunta aqui, ó, pessoal. Estão propensos a quê? A concordarem. Por que está errado? Porque já tinha o sujeito lá no o primeiro sujeito eles e o verbo já estava combinando com eles. Então o segundo verbo não vai fazer essa concordância, não precisa estar errado. Beleza? E de novo é uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo, porque propensos a quê? Toda vez que a pergunta sai depois de uma palavra que não é verbo,
Toda vez que a pergunta sai depois de uma palavra que não é verbo, a resposta é complemento nominal. E como tem verbo dentro, complemento nominal oracional, tá bom? Mas tem um outro nome gigantesco, tá, pessoal? Que a gente não tá, só estou te dizendo aqui porque de repente tu já conhece. A gente não está vendo esse assunto hoje, tá? Mas é uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Opa, pronto, pronto. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse nosso vídeo, né? E aí depois, numa outra oportunidade, a gente resolve aí a segunda prova, tá bom? Vamos fechar esse nosso vídeo de hoje. Agradeço aí a sua companhia. Pessoal, sempre que você estiver de fato acompanhando essas aulas aqui do YouTube e quiser esses materiais, você pode passar aí um zap, professor, me manda aí o material que eu te mando na hora, tá bom? Tranquilamente, sem problema nenhum. Se você estiver acompanhando e quiser o material, né, é fácil de achar também aí no PCI Concurso da Vida, né? Mas também, se você quiser, eu mando para você. Beleza, pessoal? É isso aí. Não pare, porque eu ouvi dizer que quem estuda nunca perde o seu tempo. Valeu? Retroceder nunca, render-se jamais. Tchau.